Eu sou Domingos da Rocha Toste, sou natural da Fonte Bastardo, nasci aqui e aqui vivo, nesta freguesia. Nasci em 1939, sou casado, tenho uma filha, mas não tenho netos. Sou católico, cristão, sou batizado, crismado, casado, tenho todos os sacramentos. Isto é apenas para dizer mais ou menos aquilo que são, para terem uma ideia de quem é que eu sou. Falar da escola. Eu lembro-me de coisas quando tinha 3 anos ou quando tinha 4, muito poucas coisas. Mas lembro-me bem do primeiro dia que fui para a escola. Fui para a escola com 7 anos, feitos em abril, e entrei para a escola em outubro, à frente. No meu tempo de escola, não sentava, não era em setembro, era em outubro, 7, 8 de outubro, é que a gente ia, que a escola abria. Não sou um profissional para falar, vou ter palavras que são bem ditas, mas é o português, é o meu português. Posso até dizer o português da nossa terceira, da maneira que a gente fala, não tem palavras coloridas, volto a dizer, não tem estudo, apenas deu o exame da 4ª classe. E vou explicar porque que o dei. Por isso, não sou uma pessoa de muitas entrevistas, mas também sei falar. Pode não ser o português correto que eu estou a dizer, mas sei falar. Mas é a tua maneira. À minha maneira e à maneira de todos. Todos nós temos a nossa maneira de falar. E as palavras antigas, as palavras mais malditas, muitas vezes têm a sua graça. Porque são aquelas palavras que se dizia mais antigamente. Antigamente dizia-se palavras que já hoje não se diz. A cultura é outra, a escola é outra, mas as minhas palavras ainda são as mesmas. São as palavras de 39. São antigas. Já fui reconhecendo algumas, fui aprendendo, fui educando mais a minha cultura também, devagarinho, lendo pouco, escrevendo pouco. Ora bem, então eu fui para a escola, com 7 anos, lembro-me de ir para a escola, eu morava na Canal de Rogel, para quem conhece a Canal de Rogel, e vim para a escola para ganhar biscoito. Mas é a Rua de Rogel, de Rua de Biscoito. E então, como a escola ficava da Rua de Rogel, ou da Canal de Rogel, para a escola era mais ou menos em 1 quilómetro. E os meus pais, e como eu tinha uns tios na Canal de Biscoito que ficava aí a 100 metros ou a 100 e tal metros da escola, diziam que devia vir para a escola, porque já com 7 anos eu usava uns óculos. Eu nasci com 80% a 90% só de visão, faltava-me 10. E a minha infelicidade maior não era a visão, era durante o dia o sol, a claridade do sol, embaciava-me as vistas que eu tinha que estar. Quando era à noite via pouco ou quase nada, via pouco. Embora aprendi a ler, fui de noite à luz de petróleo. Há uma luz de petróleo que não havia eletricidade na altura. Isto para dizer que vinha para cima, para ser mais perto, para não andar muito para baixo e para cima. Eu fui criado como um coitadinho, com um pequeno coitadinho, eu ver menos, eu ver pouco. Isso dificultou muito a minha vida. Isso sofreu muito na minha vida. Por causa dessas coisas. As pessoas também não estavam educadas na altura a ver uma pessoa com os óculos na cara. Não. E ainda estavam, porque muitas vezes perguntavam porque é que tinham os óculos. Ninguém tinha óculos, então uma criança de maneira nenhuma. E perguntava porque é que, e dizia, eu tenho óculos porque na vez de noite, que de dia via bem. À noite, volto a dizer, a luz do sol fazia-me uma menina de olho grande. E enquanto ela não vinha só ser normal, eu não via, porque de manhã via bem. Podia-me levantar de manhã, de noite, podia ir até à cidade, que via, mas logo cair da noite, não. Era uma deficiência que eu tinha e que tive que ver com ela. E então as pessoas, como enquanto estive na escola, não havia rapaz muito que sabia se havia bem, se não havia, porque via tudo o que eu fazia, brincava como eu brincava, estudava como eu estudava, era tudo a mesma coisa. Só aquela noite é que descobri que a gente não havia à noite.
Mas depois daquela força, daquele sol embaciar as vistas, ficava a ver. Isto para dar uma explicação de quem eu era. Mas eu queria dizer, fui para a escola com 7 anos. Entrei para a escola em mais 11, éramos 11, 10 e eu éramos 11 rapazes que entramos para a primeira classe. Entramos todos para a primeira classe, o que é que eu levava para a escola? Saí de casa da minha avó, que dizia que era a minha avó, casada com o meu avô, que nem conhecia avô nem avó nenhuma, e os meus tios, tinha lá 3 tios, uma tia, e estava em casa deles, ia para a escola, eles deram comprar-me uma pedra que talvez custasse um escudo, levava debaixo na mão, debaixo do braço, era isto, mais nada. Entrei para a escola, entrei mais os 11 rapazes que eu disse, para a primeira classe, tínhamos as carteiras, que havia só um professor. E o professor dava escola às classes todas, à primeira, à segunda, à terceira e à quarta. Não havia auxiliares nenhuns. O professor é que varria às vezes a escola. Não havia ninguém que varresse a escola senão o professor. E a gente entramos, que havia de ter na escola mais ou menos uns 40 a 50 rapazes. Porque a escola não era mista. A escola era pegadas as duas escolas, as raparigas para um lado e os rapazes para o outro. A gente brincava no nosso pátio e as raparigas no seu pátio. E o professor era tão ruim que havia aquele rapaz que fosse para o pátio das raparigas. O professor dava pancadas na gente que não há burro nenhum que leve tanta pancada que a gente levante naquele tempo. A gente bastava praguejar, o professor obrigava a gente a lavar a língua com sabão e com soco. E ele estava ao pé da gente, a gente estava a língua de fora e tínhamos que botar sabão na ponta da língua e com o soco esfregámos a língua. Isto para evitar. Todos os rapazes eram descalços. As raparigas ainda usavam umas chinelos e galochas. Que andavam de galochas, com as sapatilhas que tinham, mas eram raparigas, os rapazes eram tudo descalço. E com uma coisa na cabeça, uma barreta, uma coisa qualquer na cabeça. Ora bem, temos na primeira classe, o que é que a gente fazia na primeira classe? Era com uns risquinhos na pedra, umas bolinhas, o professor depois fazia uns números, a gente ia aprender a fazer um número e estamos ali a fazer. O primeiro ano da primeira classe nunca levamos muitos cepoavos, não me lembro. Mas depois de passar para a segunda classe, que já se principiou a aprender a tabuada e números e coisas, aí principiou a pancadaria. Mas era pancadas mesmo. Vocês já viram naquele tempo um estradinho que havia, a gente dizia que era o estradinho, que era um lugar mais alto que a escala, que tinha os quadros. E a gente, embaixo, num estradinho, encostava com o estradinho para fora, 10 ou 15 rapazes, ou 20, assim, era com o estradinho cheio. E o professor com a régua na mão, a perguntar a tabuada, isso já estava na segunda classe, e na terceira, e a gente, que aquilo que ele perguntasse qual era o número, a gente não respondesse, já sabia que aquilo que era um bolo. E daí, a primeira sensação que tive na minha vida foi na escola. E sabe como foi? Não havia notas, o professor não dava notas, não havia notas para casa. A gente tivemos o primeiro ano na primeira classe e depois em diante fomos outra vez para a escola. E sentámos ali nas carteiras, nas nossas carteiras que a gente tinha no primeiro ano da primeira classe, e o professor começou a chamar os rapazes, um por um, para a outra carteira que havia. A primeira classe eram umas carteiras, era uma fiada de carteiras, segunda, terceira e quarta. 4 fiadas de carteira. A primeira carteira era a primeira classe, encostada à cantina. Para quem conheceu a escola de fundo bastante, a gente dizia à cantina. E a quarta classe era a última, encostada ao caminho, via-se o caminho. Ora bem, o professor começa a chamar os rapazes. Fulano tal para ali, fulano tal para ali, fulano para ali, fulano para acolá. E eu estava ali, à espera também de chegar a minha vez para ir. Mas fui andando, começou a ter só 4. E vai mais um, ficou só 3. E eu disse, ficou só 2. Bom, ficou só 1. Eu não fui, fiquei sozinho. E quando eu fiquei sozinho, o professor disse aos outros assim, olha, vocês passaram todos para a segunda classe, nas carteiras da segunda classe, e eu sozinho ali, fiquei ali sozinho.
uma criança sem amparo nenhum, nem de pai nem de mãe, que eu era uma criança com 8 anos, e uma criança com 8 anos naquele tempo é como uma criança de 2 anos hoje. Uma criança de 2 anos hoje. Fiquei ali desamparado. Os rapazes que estavam na outra carteira, até alguns faziam fios, diziam assim com os dois, que diziam, não passaste. E aquela ali, não chorei, volto a dizer. Como é que eles faziam? Era assim com os dois. Fios. Aquelas fias como se fazia antigamente. Antigamente, eles tinham um que me desafiava e olhar para ele, talvez a lágrima me caísse, não sei, não me lembro, mas chorar sempre não chorei. Foi a primeira decepção da minha vida, de pessoa, de ser humano, foi na primeira classe, na passada, da primeira para a segunda. Mas... Fiquei com os rapazes que entraram daquele ano, que entraram também 10 ou 11 ou 12, não me lembro bem já quantos foram, fiquei com eles na primeira classe e mais eles. Eu tinha mais um ano e eles tive ali mais eles. Quando foi no outro ano a seguir, passamos para a segunda classe, não foram todos, eu acho que foram quase todos, passamos para a segunda classe. Mas vocês não querem ver que eu apanhei os meus colegas todos que nenhum passou para a terceira classe. Fui apanhá-los todos da segunda classe. E ainda lhe digo mais, para acabar a conversa, para não ir muito longe, é que quando acabamos a escola, todos, o único rapaz que deu o exame da quarta classe fui eu. Como me deixaram atrás, como os últimos são os primeiros são os últimos, como se costuma dizer. O único rapaz que deu o exame da quarta classe fui eu. O que ficou na primeira classe de 2 anos foi o que deu o exame da quarta classe. Eu era o mais inteligente de todos, mas era o mais tontinho. Bastava ter uns óculos na cara para nadar muitas carreiras. Sim, senhor. Esperamos que tenham gostado desta pequena reportagem sobre a vida do Domingos em tempos de escola e que, se alguma coisa não for de vosso agrado, só pedem desculpas. Peço desculpa, talvez me quis comover aqui um bocadinho, porque isto faz comover qualquer uma criança. Eu nunca entendi naquele tempo, mas hoje é que entendo porque é que passei isto. A vida na altura era muito complicada. E ficamos assim. E hoje os novos têm praticamente tudo à mão, mas também complicam a vida e vamos falar depois disso, ok? Sim, senhor. Não tenho pena de chorar. Sei que um dia vou morrer e este mundo eu vou deixar. Tenho o céu no coração e gosto muito de ser eu, porque gosto do que faço e é por isso que abraço a cruz que Deus me ofereceu. A semente da humildade semeada no coração faz nascer a felicidade e com ela a oração, para rezarmos com mais fé, porque só assim vale a pena para Jesus nos abençoar e
também nos perdoar, como perdoou a Madalena. Como quem beija uma criança, para a inveja destruir o ódio e a vingança. Faça o mesmo com orgulho e desfaça os malfeitores. Mate a fome aos inocentes, dê saúde aos doentes e perdoa os pecadores. Vivo a vida a sorrir, para em paz poder viver, e também lhe vou pedir para na luz poder morrer. Vivo sem temer a morte, digo isto com humildade, porque nascemos para morrer e morremos para nascer no reino da eternidade.